Vamos lá, pessoal. Com relação às demais espécies tributárias, de quem é competência para criá-las? Mais uma vez, vamos aqui separar espaços para União, deixa eu ir para o slide, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, com relação à segunda espécie tributária, qual seja? As taxas. As taxas, nós dizemos que trata-se de uma competência comum, uma vez que todos os entes federativos poderão criá-las. Então, as taxas podem ser criadas tanto pela União, como pelos estados, Distrito Federal e municípios. Todo mundo vai poder criar a taxa. Terceira espécie tributária, contribuição de melhoria. Também trata-se de uma competência comum, uma vez que todos os entes poderão criar uma contribuição de melhoria. Então, posso colocar aqui que é de competência da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Quarta espécie tributária, contribuições. Para falarmos sobre contribuições, aqui já é importante ressaltarmos que hoje as contribuições acabam sendo gênero, do qual decorrem 4 espécies de contribuições. Então, quando eu falo somente contribuições, eu estou me referindo a um gênero. E desse gênero, temos 4 espécies de contribuições, que são contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse, de categoria profissional ou econômica, e a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, também conhecida pela sigla tão somente CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Então, quando você ler na sua prova contribuições tão somente, você tem que pensar, opa, contribuições está falando de forma geral, mas existem as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecidas por nós de forma carinhosa por CID, as contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica, e a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Via de regra, as contribuições são criadas pela União. Então, via de regra, a competência tributária das contribuições é da União, conforme prevê o caput do artigo 149 da Constituição Federal. Porém, existem 2 exceções. Há 2 contribuições que não serão criadas necessariamente pela União. E nós temos que saber, porque sempre cai exceção em prova de concurso. A primeira exceção, ela está prevista no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, e diz respeito à contribuição social previdenciária do servidor público. Essa contribuição social previdenciária do servidor público será criada pelo ente a que pertencer o servidor público. Então, se for um servidor público municipal, compete ao município criar a contribuição social previdenciária do servidor público municipal. Se for um servidor público estadual, será o Estado competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público estadual. Se for distrital, servidor público, Distrito Federal. E é claro que se for um servidor público federal, caberá à União criar a contribuição social previdenciária do servidor público federal. Então, essa contribuição social, e o detalhe, para não cair em pegadinha, é uma contribuição social previdenciária do servidor público. Essa será criada pelo ente A que pertencer ao servidor público. Qualquer outra contribuição social, ainda que seja do servidor público, será criado pela União, porque a regra é da União. Então, eu só falo da contribuição social previdenciária do servidor público porque é uma exceção prevista pelo 149, parágrafo 1º, de que quem vai criar essa contribuição será o ente a que pertencer esse servidor público aqui, quanto à contribuição social previdenciária, certo? E a segunda exceção, que não será a União que vai criar a contribuição, está no artigo 149-A da nossa Constituição Federal e diz respeito à COSIP,
contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A COSIP, ela é de competência dos municípios e Distrito Federal. Então, quem vai criar a COSIP será os municípios e Distrito Federal. Eles é que irão criar, eles que detêm a competência tributária. Nesse ponto, o que pode cair como pegadinha na prova de concurso é que, como muitos confundem, achando que tudo que o Distrito Federal cria também pode ser criado pelo Estado, então vem lá a alternativa, marque a alternativa correta. Os Estados é que detêm competência tributária para a COSIP. Falso. Não são os Estados, mas sim os municípios e Distrito Federal. São eles que irão criar a COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Tirando essas duas, todas as demais contribuições só serão criadas pela União, certo? Para deixar organizado o nosso quadro, colocamos lá, então, a contribuição social previdenciária do servidor público será criada pelo ente a que ele pertencer, podendo então ser criada pela União, pelo Estado, Distrito Federal, município, se o servidor público pertencer a esse ente. E a COSIP é de competência do Distrito Federal e do município. Todas as demais contribuições, inclusive as outras contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e a contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica é de competência da União. Competência privativa da União, porque somente a União poderá criá-las. E quanto à última espécie tributária, qual seja o empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório é de competência privativa da União. Nos termos do artigo 148 da Constituição Federal, somente a União poderá criar o empréstimo compulsório. Então, somente a União e mais ninguém. Ok? Aqui, então, verificamos com relação à competência tributária o conceito, o que é competência tributária, e é esse poder de criar e majorar o tributo. Vimos a sua principal característica, que diz respeito à indelegabilidade, à intransferibilidade, de modo que o que a Constituição Federal disse que é da União é tão somente da União, não podem os outros entes vir a criar, e assim sucessivamente. E agora eu peço a atenção para que você não confunda a chamada competência tributária com a capacidade ativa tributária. São coisas distintas. Então, veja, a competência tributária que acabamos de falar a respeito consiste no poder de criar, majorar o tributo. E é diferente da chamada capacidade ativa tributária. A capacidade ativa tributária consiste nos poderes de arrecadar, fiscalizar e executar. Executar o quê? Executar leis, decisões. Enquanto a competência tributária consiste em criar e majorar tributos e trata-se de poderes indelegáveis, então é indelegável, nós temos que a capacidade ativa tributária, que consiste nos poderes, atribuições de arrecadar, fiscalizar, a executar, esses poderes poderão ser delegados para qualquer pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então, veja, é claro que quem detém a competência tributária, o poder maior, poder de criar um tributo, de majorar um tributo, também detém o poder de arrecadar esse tributo, de fiscalizar esse tributo, de executar. Enquanto os dois primeiros poderes, quais sejam criar e majorar um tributo, são poderes indelegáveis, as demais atribuições, como arrecadar, fiscalizar e executar, que consiste, portanto, em capacidade ativa tributária, esses poderes aqui poderão ser delegados para outras pessoas jurídicas de direito público, conforme prevê o artigo 7º do CTN. Vamos para um exemplo. É o que acontece com o ITR. O ITR, nós vimos, que é de competência da União. Então, a União é que pode criar, que vai poder majorar o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Mas o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, permite que os municípios façam a arrecadação e fiscalização do ITR, desde que haja um convênio celebrado entre a União e os municípios. Quando a Constituição permite aos municípios arrecadarem, fiscalizarem o ITR, está sendo repassado aos municípios a capacidade ativa tributária do ITR, e não a competência tributária. A competência tributária é indelegável, não tem nenhuma exceção. A competência tributária do ITR é da União. É a União que pode criar, é a União que pode majorar, que pode reduzir. Agora, a União pode celebrar um convênio com o município em que estiver situado aquele imóvel rural, para que aquele município faça a arrecadação e fiscalização do ITR. A isso transfere-se a capacidade ativa tributária, prevista no artigo 7º do Código Tributário Nacional. Quando é transmitida a capacidade ativa tributária para outra pessoa, o parágrafo 1º do artigo 7º do CTN esclarece que junto vão as garantias e privilégios daquele crédito tributário. As garantias e privilégios processuais. Não entendi, Josi? Ó, a União repassou para o município a capacidade ativa do ITR. O artigo 7º, parágrafo 1º do CTN diz: quando é repassada a capacidade ativa tributária para outra pessoa, junto com essa capacidade ativa tributária, vão também as garantias e privilégios processuais. Então, eu tenho que saber isso para eventual alternativa para marcar como correta, pois está realmente de acordo com a previsão legal. E outro detalhe, previsto pelo parágrafo 2º do artigo 7º do CTN, diz que esse repasse da capacidade ativa tributária pode ser requerido de forma unilateral e sem prévio aviso. Não precisa de um acordo para dizer, ó, município, você concorda que eu, União, quero de volta arrecadar e fiscalizar o ITR? Não. Como quem detém a competência tributária, você vai pensar, detém o maior poder? Então, o que acontece é que, a hora que ele quiser novamente aquela capacidade ativa tributária, ele pode, por ato unilateral e sem prévio aviso, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 7º do CTN, certo? E com relação ao parágrafo 3º do artigo 7º, que é o último, aqui a atenção, porque muita gente acaba confundindo, sendo que ele não é um artigo confuso. Talvez acabe confundindo pelo fato de existir ali, porque se não tivesse escrito, você não iria confundir. Olha o que o parágrafo 3º do artigo 7º do CTN diz. Determina que a mera arrecadação de tributo por uma pessoa jurídica de direito privado não consiste em delegação de competência tributária. Ora, é claro que a mera arrecadação de tributo por uma pessoa jurídica de direito privado realmente não consiste na delegação de competência tributária. É só você pensar, o que é competência tributária? Competência tributária é o poder, de criar e majorar um tributo. Isso é competência tributária. Agora, quem é que detém competência tributária? Apenas e tão somente os entes federativos. Mas se uma pessoa jurídica de direito privado vai realizar a arrecadação de tributo, só vai arrecadar o tributo. Não é uma competência tributária sendo exercida e nem capacidade ativa tributária. Porque a capacidade ativa tributária consiste em arrecadar, fiscalizar, executar. Agora, a mera arrecadação de tributo, isso é apenas um arrecadar tributo. Então, não quer dizer que está sendo delegada a competência tributária e nem mesmo a capacidade ativa tributária. A pessoa jurídica de direito privado só está arrecadando tributo. É possível, Josi, uma pessoa jurídica de direito privado arrecadar o tributo? Sim, e acontece muito. Um exemplo é o empregador ao pagar o salário para o seu empregado. O empregador, quando vai pagar o salário para o empregado, vamos colocar aqui que ele vai pagar, então deixa eu colocar, vamos dizer que ele vai pagar um salário de R$10.000. Ao pagar esse salário de R$10.000,
A legislação do IR, a fim de evitar sonegação, fraude, manda o empregador já reter o IR na fonte e pagar o salário descontado para o empregado, descontado daquele imposto de renda. Então, o empregador, que muitas vezes é uma pessoa jurídica de direito privado, ele está fazendo o quê? Ele está arrecadando o imposto. E arrecadar o imposto significa tão somente arrecadar o imposto, que pode sim ser feito por uma pessoa jurídica de direito privado, que não se confunde com competência tributária, porque a competência tributária é o poder de criar, majorar um tributo, e esse poder só os entes federativos detêm, e não confunde-se também com a capacidade ativa tributária, porque essa pessoa não está fiscalizando o tributo, só está, arrecadando aquele tributo. Certo? Pois muito bem. Sobre competência tributária, é isso de mais relevante que nós temos para fins da nossa prova de concurso. Passo agora para a análise das espécies tributárias que eu comentei, para que você conheça sobre os tributos e acerte as questões que possam cair questionando o que é um tributo, uma espécie específica. Vamos iniciar com a análise do empréstimo compulsório. Eu preciso saber, isso a gente já sabe, quem pode criar, quem detém a competência tributária. Preciso saber como vai ser criado e preciso saber quando pode ser criado. Eu sempre digo que, ao analisar uma espécie tributária, há 5 informações que vocês devem saber sobre essa espécie tributária. Eu garanto a vocês que com essas 5 informações na cabeça, vocês irão acertar qualquer pergunta sobre essas espécies tributárias. Vamos lá? Então, começando com o empréstimo compulsório, o que eu tenho que saber? Primeira informação, previsão legal. Aonde que irei encontrar sobre o empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório tem previsão no artigo 148 da Constituição Federal. Então, é o artigo 148 da Constituição Federal que diz sobre empréstimo compulsório. Segunda informação, quem detém a competência tributária, o poder para criar o empréstimo compulsório? Acabamos de falar a respeito. Trata-se de uma competência tributária privativa da União. Então, somente a União e mais ninguém poderá criar o empréstimo compulsório. Terceira pergunta. O empréstimo compulsório vai ser criado por quê? Como, né? Por qual meio? Ora, nós vimos no início da aula, nos termos do artigo 3º do CTN, que os tributos devem ser instituídos por meio de lei. Então, eu já sei que o empréstimo compulsório vai ser criado por meio de lei. Mas aí vem a pergunta, é por meio de lei ordinária ou precisa ser uma lei complementar? Você sabe que quando a Constituição Federal entende que determinada matéria tem que ser tratada por meio de lei complementar, ela prevê expressamente nesse sentido. E aqui, quanto à criação de tributos, eu vou dizer rapidamente, porque depois eu falarei mais quando falar sobre os princípios e o princípio da legalidade, mas o que nós temos é o seguinte: os tributos são criados, via de regra, por lei ordinária. Então, via de regra, é uma lei ordinária que vai criar, que vai majorar um tributo. Mas existem 4 tributos. 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar, por expressa previsão em nossa Constituição Federal. São eles a contribuição social residual, cuja previsão encontramos no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. O empréstimo compulsório, que estamos estudando, artigo 148 da Constituição Federal. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no 153, inciso 7 da Constituição Federal. E o imposto residual, previsto no artigo 154, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Então, esses 4 tributos só podem ser criados e majorados por meio de lei complementar. Todos os demais não precisarão de lei complementar, poderão ser por lei ordinária, mas esses 4 têm que ser por lei complementar. Então, vimos aqui que a terceira informação a respeito do empréstimo compulsório é que sim, ele depende de uma lei complementar para criá-lo. Então,
preciso de lei complementar para criar o empréstimo compulsório, certo? Quarta informação, agora sim, quando? Quando que a União poderá criar o empréstimo compulsório? Há 3 possibilidades para que a União crie o empréstimo compulsório, previstas todas no artigo 148 da Constituição Federal. A primeira possibilidade está no inciso 1 do 148, e é em caso de guerra externa ou sua iminência. Logo, quando estivermos frente a uma guerra externa ou na iminência, a União poderá criar um empréstimo compulsório para custear as despesas extraordinárias decorrentes dessa guerra. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, também prevista no inciso 1 do artigo 148 da Constituição Federal, quando estivermos frente a uma calamidade pública. Então, sempre que eu estiver frente à calamidade pública, a União poderá, por meio do empréstimo compulsório, criar aqui um tributo para custear essas despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública. Terceira e última possibilidade de ser criado empréstimo compulsório, agora, previsto no inciso 2, será frente, então, vou colocar aqui, previsto no inciso 2, será frente a investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Então, o empréstimo compulsório pode ser criado frente à guerra, frente à calamidade pública e frente a investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Essas são as 3 únicas possibilidades para a União criar o empréstimo compulsório. E agora, a quinta e última informação. A quinta e última informação, ela está relacionada aos princípios da anterioridade do exercício nonagesimal que nós vamos estudar em aula específica, não se preocupem. Agora eu só irei explicar para vocês para que eu possa falar sobre a quinta informação a respeito do empréstimo compulsório. Veja, os princípios da anterioridade do exercício nonagesimal, eles têm previsão no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, e determinam que toda vez que um tributo for criado ou majorado, esse tributo só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado tributo. Então, se hoje for criado ou majorado um tributo, esse tributo só vai poder ser cobrado lá no próximo exercício financeiro. O exercício financeiro, ele coincide com o ano civil. Começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Então, se hoje for criado um tributo, ele só vai poder ser cobrado lá no ano seguinte, e desde que observados mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado aquele tributo. Isso tudo é para evitar a surpresa ao contribuinte, que não estava preparado para pagar um tributo que ora vai ser criado ou, quem sabe, majorado. Então, ele precisa de um tempo para se preparar, tanto financeiramente como psicologicamente. Por isso, essa é a regra. O tributo criado hoje, majorado hoje, só vai ser cobrado no próximo ano e desde que transcorridos mais de 90 dias, contados da data da publicação da lei que houver instituído majorado esse tributo. Mas é claro que, como tudo na vida tem exceções, aqui não seria diferente. De fato, nós temos uma exceção que diz o seguinte: mesmo quando criado ou majorado o tributo, ele não vai precisar respeitar essas anterioridades. Não vai precisar esperar o ano que vem, nem 90 dias. E os tributos que são exceção, encontramos já aqui. São eles empréstimo compulsório guerra e empréstimo compulsório calamidade pública. Quando criado o empréstimo compulsório guerra ou o empréstimo compulsório calamidade pública, não haverá necessidade de respeitar a anterioridade do exercício e nem de respeitar a anterioridade nonagesimal. Como assim, Josi? Quando criado o empréstimo compulsório guerra ou calamidade pública, eles poderão ser cobrados imediatamente. Eu não preciso respeitar a anterioridade do exercício, não preciso esperar até o ano que vem, e nem 90 dias. Mas por que disso? Vamos por partes. Ora, se
for criado o empréstimo compulsório guerra, é porque eu estou no meio de uma guerra ou na iminência de uma guerra. E aí você concorda comigo que se eu estou no meio de uma guerra ou na iminência de uma guerra e cria-se um tributo hoje, não vai adiantar cobrar esse tributo só no ano que vem. Por quê? Porque é perigoso acabar a guerra, já ter morrido todo mundo e não ter sido ainda cobrado esse tributo. Logo, quando é criado um tributo em razão de guerra, o tributo poderá ser cobrado imediatamente. É uma exceção aos princípios da anterioridade do exercício nonagesimal. Da mesma forma para a calamidade pública. Afinal de contas, eu estou frente a uma calamidade pública. Se eu estou frente a uma calamidade pública, crio um tributo para custear as despesas extraordinárias dessa calamidade pública, adianta eu querer cobrar só no próximo ano e desde que transcorridos mais de 90 dias? Não, é perigoso morrer todo mundo. Então, o legislador constituinte, com previsão no artigo 150, parágrafo 1º, determina que, quando criado o empréstimo compulsório guerra e calamidade pública, não precisarão respeitar a anterioridade do exercício e nem a anterioridade nonagesimal. Poderão ser cobrados imediatamente. Agora, esse terceiro empréstimo compulsório de investimento público de caráter urgente e relevância nacional, esse vai ter que respeitar as anterioridades. Terá que respeitar tanto a anterioridade do exercício como a anterioridade nonagesimal. Aí vai respeitar a regra. Vai só ser cobrado no próximo exercício e mesmo depois de transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que criou o empréstimo compulsório de investimento público, caráter urgente e relevância nacional. O cuidado que temos que ter para não cair nenhuma pegadinha é o seguinte: os empréstimos compulsórios podem ser cobrados imediatamente, não precisando respeitar as anterioridades do exercício e a anterioridade nonagesimal. Falso. Falso por quê? Porque não são todos os empréstimos compulsórios que não vão respeitar as anterioridades, mas tão somente o empréstimo compulsório de guerra e calamidade pública. Porque o outro, o de investimento público, por mais que seja caráter urgente, não importa, ele vai seguir a regra, vai ter que respeitar o próximo exercício e vai ter que respeitar 90 dias. Ok? Tranquilo aqui? Então, só para fecharmos, quais são as 5 características do empréstimo compulsório que pode cair na tua prova de concurso? Previsão legal. Na verdade, eu comento só para você poder estudar. Artigo 148 da Constituição Federal. A segunda informação, quem pode criar o empréstimo compulsório? Diga aí, a União. Terceira informação, será por lei ordinária ou precisa de lei complementar? Empréstimo compulsório precisa de lei complementar. Quarta informação, quando vai ser criado o empréstimo compulsório? 3 possibilidades apenas. Frente à guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, investimento público de caráter urgente e relevância nacional. E quinta e última informação, para lembrarmos, que os empréstimos compulsórios de guerra e calamidade pública não respeitam as anterioridades, podem ser cobrados imediatamente. Agora, o empréstimo compulsório de investimento público de caráter urgente e relevância nacional respeita a anterioridade do exercício e respeita 90 dias. Ok? Agora sim. Próxima espécie tributária. Vamos falar sobre as contribuições de melhoria que têm caído tanto em nossas provas. Ora, o que eu tenho que saber sobre contribuição de melhoria? Eu também aqui digo que são 5 informações importantes sobre contribuições de melhoria. A primeira, a previsão legal, para que você tenha aí em mãos aonde estudar, aonde buscar sobre essa espécie tributária. As contribuições de melhoria estão previstas no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Então, primeira informação já foi, previsão legal. Segunda informação, quem pode criar uma contribuição de melhoria? Quem detém a competência tributária da contribuição de melhoria? Aqui a competência tributária é comum. Todo mundo vai poder criar a contribuição de melhoria. Todo mundo quem? Todo mundo União, Estados, Distrito Federal e
municípios. Então, todo mundo pode criar uma contribuição de melhoria. Na prova pode aparecer, as contribuições de melhoria são de competência tributária tão somente da União. Falso! A competência tributária é comum a todos os entes federativos. Qualquer um deles poderá criar a contribuição de melhoria. Terceira informação. Eu preciso de lei complementar ou pode ser por lei ordinária? Lembram-se que eu falei? Os tributos são criados, via de regra, por lei ordinária. Somente 4 precisam de lei complementar, que são contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF e imposto residual. A contribuição de melhoria não precisa de lei complementar. A contribuição de melhoria pode ser criada por meio de lei ordinária. Certo? Bom, para falarmos sobre a quarta informação importante sobre contribuição de melhoria, eu te convido lá para o nosso próximo bloco. Não saia daí, não. Matéria importante, tudo indica que vai estar em nossas provas de concurso de tribunais. Estou te esperando.